Você é teu primeiro cliente. Então, se eu sou uma terapeuta, eu não tenho que ter o conhecimento para ajudar o outro. O conhecimento existe para transformar a minha vida. E a minha vida transformada me forma a ajudar o outro. Mas quantos terapeutas, eles estão focados em ajudar o outro? E eles Não se estão ajudam. fracassados, estão falidos emocionalmente, são desestruturados emocionalmente. Mas e por quê? E ele nunca vai ter prosperidade, tá? Aham. Ele vai ter prosperidade para pagar a conta no final do mês, aquela continha, mas não vai para Dubai. Não vai trocar de escritório. Mas ele vai ter o suficiente para sobreviver. Por que ele não é rico? Porque o primeiro paciente é ele. Tá Quando focado ele nos se torna o outros. seu primeiro paciente, o seu primeiro cliente, o seu primeiro aluno, e ele aplica nele, ele passa de nível, ele salta. Na hora. E ó, pra gente falar um pouquinho sobre a cocriação, como você desenvolveu o seu método, conta pra gente como tudo começou. Bom, como tudo começou, como a maioria das pessoas, é o fundo do poço, né? Eu estava literalmente numa depressão suicida, numa falência em todos os pilares da minha vida, o que eu chamo de morrer em vida, né? Porque o morrer em vida é quando você não tem nenhum pilar para se agarrar. Se uma pessoa está com um problema financeiro, ela tem uma família, ela tem um esposo, ela tem o amor, ela tem ou ela tem um relacionamento, mas está passando por dificuldade financeira, ela tem onde se agarrar, a quem correr, se agarrar mesmo, estou agarrada aqui, né? Eu não tinha nada, né? Ou a pessoa está passando por necessidade, mas ela se agarra na fé. Eu também não tinha mais fé, né? Uma mulher de pouca fé. Afinal de contas, como poderia existir um Deus que permitisse tamanho sofrimento à sua filha? Então, como muitas pessoas, você contesta realmente a existência de um Deus, de um Criador, e foi lá que eu cheguei. Numa morte em vida, com todos os meus pilares realmente destruídos. Então, isso faz com que eu busque, né? O que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de errado. Então, esse era o ponto. Então, eu saio, uma curva, né? Eu sou bem-sucedida, tenho lá o meu negócio não gosto mais, não sou mais apaixonada por ele, e aí isso leva a uma falência no relacionamento que eu estava. E tudo, porque nunca é uma coisa, né? Isso é Virou uma bola de interessante. neve. A bola de neve é o processo. Sim. Foi a separação que... Não, você já estava, a separação foi o gatilho. Foi a pandemia. Não, a pandemia foi o gatilho. Se você já estava com falência, com dificuldade nos teus negócios, a pandemia apenas foi o gatilho que fez com que você fechasse, porque o meu negócio prosperou na pandemia. O meu também. Então, na verdade, Fantástico. não é a pandemia que fechou a tua empresa. Você já estava patinando, você já estava com dificuldade, já tinha pensamentos, né, de o que fazer, que solução ter. A pandemia vem como A gota d'água. o gatilho que precisava, a gota d'água, isso. A pandemia me deixou aqui sem dinheiro. Não, você já era uma pessoa na escassez, na falta, com dificuldade financeira, com empréstimos, com um cheque especial. A pandemia veio e apenas te deu gatilho, porque qualquer situação externa aumenta quem você é. Se eu sou uma empresária de sucesso, tenho uma mente forte, a pandemia vem e eu salto, né? Vem uma crise econômica, você salta, porque ele vai potencializar quem você é, ele não gera o resultado. O resultado é um processo de várias coisas que você já vinha vindo. Então, eu venho desse lugar e aí, nesta falência, nesse momento de depressão suicida ali, eu estava grávida, me separei grávida, o Arthur tinha 90 dias, 3 meses, né? Engravidei na quarentena. No que eu sei que eu estou grávida da Laura, com o Arthur com 3 meses, 15 dias depois me separei. E aí tinha a Júlia com 7 anos, né? E aí isso me leva, então, a morar no escritório. Então, fui parar dentro do escritório com depressão pós-parto, depressão suicida. Então, o que me faz chegar aqui, só esse gatilho, assim, para criar uma linha de raciocínio. Eu tinha uma pergunta na minha cabeça, e todo mundo tem. Todo mundo tem uma pergunta que você é obcecada pelaquela pergunta. Que seja, um determinado momento da minha vida, eu tinha uma pergunta, como fazer 1 milhão? Por que eu não faço 1 milhão? Por que eu não faço 1 milhão? Todo mundo faz, né? Por que eu não consigo fazer esse 1 milhão? Por que eu não consigo? Por que comigo não dá certo? Tu sempre uma pergunta, né? Por que eu não, sei lá, assumo quem eu sou de verdade? Por que eu não declaro isso? Por que eu não... Tem uma pergunta sempre. Por que não consegue o amor? Por que não faz Se as dinheiro? pessoas se perguntarem agora, qual é a pergunta que eu faço todos os dias pra mim? Nossa. Existe, todo mundo tem. Bingo. Sim. Qual é a pergunta? E eu tinha uma pergunta. Minha pergunta era, o que eu estou fazendo de errado? Por quê? Porque eu acreditava no poder da mente. Se eu acredito no poder da mente, eu acredito no pensamento positivo,
Todos os livros que eu lia falavam sobre isso. Todos os livros que eu já havia lido. Eu vinha de E formações nessa época de terapia. você já estudava? Sim. Aí eu uso um termo que era como que o meu conhecimento me traiu. Eu sou vítima do meu próprio conhecimento, porque eu já era formada em hipnose, programação neurolinguística, coaching, não para exercer a profissão, porque eu era uma terapeuta, mas com o intuito de agregar o meu conhecimento em terapia. Então, imagina que eu sou uma terapeuta, né? Sou ali uma treinadora, claro, offline, né? Na época, numa proporção, logicamente, que muito menor do que é hoje. Mas como que eu entro numa depressão suicida? Para mim era inconcebível durante muito tempo, porque eu era conhecedora das leis da mente, eu era conhecedora das emoções. Então eu uso esse termo, como que meu próprio conhecimento me traiu? E aí quantas pessoas? Uma nutricionista que está acima do peso, uma esteticista que tem... Então, e aí Você que não está... é coerente, você fica se Se sente uma cobrando por farsa. isso. Mas esse é o grande X da questão que é muito legal, porque você tem que entender aonde que está esse gargalo na tua profissão, porque esse é o grande salto quântico, porque isso vai acontecer com todos nós. A tua profissão sempre é como se fosse a Tati, opa, mas como é que eu tô sem voz? De repente uma palestra, mas eu ensino isso, como é que eu tô com essa dificuldade aqui? Mas cara, eu ensino isso. Tu sempre vai ter um desafio na tua profissão de acordo com aquilo que você faz. E por quê? Porque você é teu primeiro cliente. Fantástico. Você é teu primeiro cliente. Então, se eu sou uma terapeuta, eu não tenho que ter o conhecimento para ajudar o outro. O conhecimento existe para transformar a minha vida. E a minha vida transformada me forma a ajudar o outro. Mas quantos terapeutas? Eles estão focados em ajudar o outro. E eles Não se ajudam. estão fracassados, estão falidos emocionalmente, são desestruturados emocionalmente. Mas e por quê? E ele nunca vai ter prosperidade, tá? Aham. Ele vai ter prosperidade para pagar a conta no final do mês, aquela continha, mas não vai para Dubai. Não vai trocar de escritório. Mas ele vai ter o suficiente para sobreviver. Por que ele não é rico? Porque o primeiro paciente é ele. Tá Quando focado ele nos se torna o outros. seu primeiro paciente, o seu primeiro cliente, o seu primeiro aluno, e ele aplica nele, ele passa de nível, ele salta. Na hora. Então, naquele momento ali, eu preciso descobrir o que eu estou fazendo de errado. E aí eu vou a fundo estudar. Por quê? Porque lá no fundo eu acreditava no poder da mente. Se eu acredito no poder do pensamento positivo, e se eu acredito em algum nível dentro de mim que o pensamento tem poder, então, o que eu fiz para acabar com a minha vida? Como eu estou acabando com a minha vida? Essa era a minha palavra, todos os dias. Como que eu estou acabando com a minha vida? Porque eu sabia que era comigo. Por mais que eu fosse vítima, a vítima vai culpar quem te traiu, quem te enganou, quem te roubou, o vizinho, o síndico, o pai, a mãe, o ex, né? Ela vai culpar. Ela precisa disso, né? Para retroalimentar a vitimização dela. Mas lá no fundo, eu acreditava no poder da mente. Então, o que eu estou fazendo de errado? Como que eu acabei com a minha vida? Como que eu destruí com a minha vida? Eram palavras que eu usava. Então, eu vou a fundo estudar. Chega um momento que o Arthur piora, nesse meio tempo, né? Além de estar morando dentro do escritório, com depressão suicida, meu filho está muito doente. Então, eu decido buscar a resposta. E aí, eu vou ao fundo na toca do coelho. E quando eu decido, né, ir na toca do coelho, é que daí eu vou estudar física quântica, neurociência, para compreender, eu queria entender cientificamente o que eu havia feito com a minha vida. Então, esse que é o processo de eu ter me tornado quem me tornei. Então, eu começo a compreender o que eu fazia de errado, como que era o meu pensamento, meus sentimentos, meus comportamentos, as minhas emoções. Eu compreendo cientificamente, eu resgato todos os meus pilares, porque me reconecto com Deus. E Deus, para não mexer na crença de ninguém, é o universo. Só que até então, para mim, ele não existia. E aonde que eu encontro Deus? Na física quântica. Por isso que eu falo de física quântica. Quem é Deus na física quântica? É o vácuo quântico. A energia primordial de onde tudo se origina, tudo emerge. Então, ali eu descubro a Elaine depressiva, a Elaine naquela situação falida, passando fome com as crianças pequenas. Eu me curo muito rápido. Eu saio de uma dívida de 700 mil com 5 tentativas suicidas e em um ano eu tenho 1 milhão, já tinha feito meu primeiro 1 milhão. Um ano quando eu entendo todo o estudo. Porque para chegar no estudo foram 5 anos em depressão suicida. 5 anos lá, falida. Foram 5 anos de sofrimento. Mais ou menos 5 anos. 4 anos, assim, tipo, subindo 3 degraus e descendo. Porque ainda pagava a dívida, mesmo tendo feito 1 milhão, né? Sim. E tem mesmo detalhe... tendo feito, ainda pagava, isso aí. E tem um detalhe que você fala, subindo e descendo o degrau, mas você estava em movimento, que é uma coisa que eu falo muito para os memoráveis. Porque tem pessoas que paralisam, mas você estava atrás de resposta, você estava em movimento para conseguir se achar.
Tem que continuar. Por quê? Eu falo assim, cara, só termina quando acaba. Sim. Você só vai terminar. Então, eu não aguento mais, Tati, não interessa. Vai de joelhos. Tati, eu não aguento mais ir de joelhos. Vai se arrastando. Não interessa, continua. Porque só perde quem desiste. Sim. Só perde quem desiste. Não importa se você for de joelhos, se você for se arrastando, se você for chorando, se você for... Não interessa, você sempre vai alcançar o que você quer. Você sempre, o tempo é o tempo que você precisa para entender isso. O tempo. Quanto tempo, Tati? Pode ser 24 horas, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser a vida inteira. Quanto tempo você precisa para perdoar quem você tem que perdoar? Para amar quem tem que ser amado, reconhecer quem tem que ser reconhecido, para se perdoar, para se aceitar. Esse é o tempo, e esse entendimento pode acontecer em 20 dias, em 24 horas. E ele nunca acaba. O Vini foi uma conversa. Total. Era só o salto que ele precisava. E se o Vini tivesse desistido? Se ele tivesse cansado, ele não enxergaria o que está do outro lado da montanha, a vida que a gente tem hoje.